fácil nós obedecermos às pessoas. É mais fácil obedecer aos comandos do meu líder, mas não é fácil obedecer às ordens do Senhor, porque eu sei que no fundo, aquilo que Deus fala para nós fazermos é confrontador. Quando o homem fala, é tentando amaciar o nosso ego, é querendo passar a mãozinha na tua cabeça. Deus não está preocupado com a tua opinião, Ele quer a tua obediência. Graça e paz, igreja, amém? Vocês estão felizes com Jesus, amém? Abre tua Bíblia aí em 1 Samuel, capítulo 15. Gente, já vou avisando pra você, se prepara. Se prepara. Olha pra quem tá ao teu lado e fala assim, se prepara. Se prepara. 1 Samuel, capítulo 15. Queria falar pra vocês que eu vim no caminho da igreja intercedendo pra Argentina perder, tá? Glória a Deus. Eu sei que os homens estão na cabeça aí, será? Argentina, Espanha, Senhor, vai com a tua mão sobre a Espanha, Deus. Vai abençoando eles, Jesus. Brincadeira. 1 Samuel, capítulo 15, abriu, amém? Amém, pode ser melhor. O tema da mensagem de hoje, enquanto eu preparava, eu disse, Senhor, eu já entendi tudo bem. O Senhor quer falar conosco algo muito pontual hoje. O tema da ministração de hoje é reputação ou integridade? É uma pergunta. Reputação ou integridade? E o Senhor quer ministrar ao nosso coração algo muito pontual. Então já se prepara, porque hoje eu falei para Deus, eu quero ver esse altar cheio de gente que quer buscar a integridade no Senhor. Gente que não está preocupado com reputação, mas está preocupado em ser íntegro. Então a primeira pessoa que já está aqui nesse altar é eu e a Mois. Nós queremos ser íntegros. E você vai entender ao longo da mensagem. 1 Samuel capítulo 15. Eu quero ler do versículo 1 até o versículo 9 a princípio. Amém, pessoal? Diz assim, certo dia, Samuel disse a Saul, foi o Senhor que me enviou para ungí-lo, o rei do seu povo Israel. Agora ouça essa mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos. Resolvi acertar as contas com a nação de Amaleque por ter se colocado contra Israel quando o povo saiu do Egito. Agora vá e destrua completamente a nação amalequita. Homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, gado, ovelha, camelos e jumentos. Então Saul reuniu seu exército em Telaim. Havia 200 mil soldados de Israel e 10 mil homens de Judá. Em seguida, Saul e o exército foram à cidade dos amalequitas e armaram a emboscada no vale. Saul mandou esse aviso aos queneus. Afastem-se de onde vivem os amalequitas, para que não morram com eles, pois vocês demonstraram bondade a todos os israelitas quando eles saíram do Egito. Então os queneus saíram do meio dos amalequitas. Saul atacou e derrotou os amalequitas desde Avilá até Sul, a leste do Egito. Capturou Agag, o rei amalequita, e destruiu completamente todo o povo. Saul e seus homens pouparam a vida de Agag, bem como o melhor das ovelhas, do gado, dos bezerros gordos e dos cordeiros. Destruíram apenas o que não tinha valor, ou que tinha qualidade inferior. Até aqui. Enquanto eu preparava essa mensagem, o Senhor começou a falar comigo sobre reputação e integridade. Nós vivemos em uma geração que se preocupa muito com a imagem. Uma geração que nunca foi tão fácil ver pessoas que querem construir uma boa reputação. Elas querem ser bem vistas pela sua reputação. Elas querem ser bem vistas nas redes sociais, pela sua aparência. Elas querem ser reconhecidas. Hoje, é possível parecer espiritual sem viver uma vida de obediência. É muito fácil parecer espiritual nas redes sociais. É muito fácil postar uma mensagem, um versículo no Instagram e parecer espiritual e 5 minutos depois postar algo que realmente não agrada ao Senhor. Mas Deus quer nos levar a esse entendimento. Nós precisamos ser pessoas íntegras e não pessoas que querem mostrar que tem uma boa reputação. Perante o Senhor, Ele não está preocupado com o teu Instagram bonito. Ele não está preocupado se você canta bem ou não. Ele está preocupado com o teu coração íntegro. E nessa noite, Deus nos levará a esse lugar de integridade. Ninguém terá o que apontar de você. Ninguém terá o que falar sobre a tua vida porque você é íntegro. Você vive uma vida santa de obediência. Ninguém terá o que te acusar. Eles podem falar o que eles quiserem, mas a tua vida íntegra é vista diante do Senhor. Amém?
Eu quero falar para você que Deus nunca se impressionou com aquilo que as pessoas veem. Ele sempre olhou para aquilo que ninguém consegue enxergar. E a pergunta que o Espírito Santo nos faz hoje é: você está construindo uma reputação ou preservando uma integridade? E você pode se perguntar: mas pastora, o que a senhora começou lendo 1 Samuel capítulo 15, que fala sobre Saul? O profeta Samuel chega até Saul e dá uma ordem do Senhor para que ele exterminasse todo o povo amalequita, porque eles não agiram com bondade com o povo do Senhor quando eles saíram do Egito, ok? Vocês entenderam isso, beleza? E o texto fala que que Saul vai junto com o povo, e quando ele chega lá, ele mata o povo, mas ele preserva os animais e preserva o rei o quê? Vivo. Mas a ordem era o quê? Mata tudo. Porque o povo era um povo idólatra, era um povo que perseguia o povo de Deus, era um povo que não tinha temor ao Senhor. Então o Senhor falou assim, ó, mata tudo, acaba com tudo, eu não quero deixar nada vivo. Mas Saul desobedece e ele deixa Agag e os demais do rebanho, tudo de bom que tinha, ovelha, gado, bezerro, tudo ele deixou vivo. E você vai entender. Reputação é aquilo que as pessoas pensam sobre você, mas integridade é aquilo que Deus sabe que você é. Eu não sei se tu conseguiu fazer, Itamar, o significado de reputação, tu colocou aqui. Põe atrás pra mim o significado de reputação. De acordo com o Google, de acordo com o dicionário, reputação é o conceito, a opinião ou a imagem que outras pessoas têm a respeito de alguém. Fama, aquilo pelo qual uma pessoa é conhecida diante dos outros. Isso é reputação, ok, pessoal? Mas o que é integridade? Integridade, qualidade de quem é íntegro, retidão moral, honestidade, incorruptibilidade, estado daquilo que está inteiro. Nós percebemos claramente a distinção entre reputação e integridade. Reputação é aquilo que as pessoas pensam sobre você, mas integridade é aquilo que Deus vê ao teu respeito. E nessa noite nós seremos encontrados com o coração íntegro, com o coração puro. O dicionário deixa claramente dito aí que integridade é aquele que anda de forma reta e moral, que é honesto, que não é corrupto, estado daquilo que está inteiro. Aqueles que são inteiros no Senhor não se corrompem pelas oportunidades. Aqueles que são inteiros no Senhor não se corrompem pelas propostas que chegam à tua porta. Aqueles que são inteiros no Senhor vivem uma vida de santidade. Quero pedir para você focar aqui em nome de Jesus. Foca aqui, deixa os fogos para lá, deixa a conversa para lá. Vamos focar aqui no Senhor, amém? Mas o Senhor começou a falar comigo que Saul era esse homem. Ele era um homem que queria ter uma boa reputação. Ele só não queria ter integridade. O texto fala que Saul, ele recebeu uma ordem diretiva do próprio Deus através de Samuel. Me obedece, faz isso que eu estou falando, mas ele decide escolher aquilo que ele queria. Mais na frente, nós vamos ver que o profeta, você vai ler em casa, em nome de Jesus, vai ver que o profeta Samuel chega até Saul e começa a falar com ele, ó, você foi lá, você matou os amalequitas? E ele começa a falar, sim, eu matei os amalequitas e exterminei tudo. Só trouxe o rei vivo. Mas a ordem era o quê? Mata tudo. E ele começa a explicar que ele tinha matado todo mundo, que ele só tinha trazido o rei. E Samuel olha para ele e fala assim, então, que barulho é esse que eu ouço? Que balido é esse que eu ouço? Que mugido de cabras, de ovelhas é esse que eu estou ouvindo aqui nesse lugar? E o texto começa a falar que Saul, ele começa a se justificar. E nessa justificativa, ele começa a falar assim, ei Samuel, eu trouxe o melhor do que tinha os amalequitas, eu trouxe os bois, eu trouxe as ovelhas, eu trouxe as cabras para consagrar o Senhor, porque eu vi que eles tinham boas coisas, então eu quis trazer para queimarem oferta e sacrifício ao Senhor. A primeira coisa que nós aprendemos é que boa vontade não significa que tem a ver com a vontade do Senhor. Ele tinha até uma boa vontade, não porque eu vou pegar aquilo e vou, sacrificar para o Senhor, vou entregar para Ele. Mas a ordem era direta. Eu quero que vocês terminem tudo. Às vezes, como povo de Deus, nós somos assim. A gente acha que a nossa boa vontade vai nos salvar. Não porque Deus, eu fiz isso aqui porque eu acho que seria bom. Mas qual foi a ordem do Senhor?
Às vezes, nós queremos barganhar a nossa vida com Deus. Nós queremos falar, Jesus, peraí, ó. Eu acho que se eu pegar isso e te entregar, vai ser melhor e tu vai me abençoar. Mas o texto fala, e é claro, mata tudo, me obedece. E mais à frente, nós conhecemos esse texto muito famoso, que o profeta chega para ele, para Saul, e fala, ei, o que é mais importante para Deus? Obedecer ou sacrificar? Deus não está preocupado com a sua boa intenção. Deus quer a tua obediência. E o texto fala que Samuel olha para Saul e diz assim, ei Saul, Deus está mais preocupado com obediência do que com sacrifício. Por isso hoje Ele retirou de você o reino de Israel. Por isso hoje Ele retirou de você o meu espírito. Gente, isso é muito sério. Ele era o rei de Israel, o primeiro rei levantado. O povo pediu um rei, Deus trouxe um rei. Porque para o povo não era suficiente o Senhor ser o rei, eles tinham que ter uma figura como rei. Mas eu amo que Jesus, ele sempre quer nos ensinar algo muito pontual. E essa passagem nos ensina que a nossa boa vontade pode nos levar para longe do Senhor. A nossa boa intenção pode estar nos levando para o fundo do poço. E o texto fala que Saul, ele começa a barganhar e pedir para que o profeta Samuel vá com ele. Escuta isso. 1 Samuel, capítulo 15, o versículo 30. Depois de Saul ter feito aquilo que ele fez de errado, ele começa a barganhar com o profeta. Deus fala para ele que rejeitou ele, que ele não era mais escolhido. E o versículo 30 diz assim: então Saul suplicou mais uma vez, eu pequei, mas por favor, honre-me diante das autoridades e do povo de Israel. Volte comigo para que eu adore ao Senhor, seu Deus. Escuta isso até aqui. O texto diz que ele desobedeceu, Deus deu uma ordem, e no versículo 30, ele acha que ele vai comover o coração do profeta, porque ele começa falando, ei, eu pequei perante o Senhor. E o texto continua, ele dizendo para o profeta, mas vai comigo e me honra perante o povo. O problema de Saul não era que ele tinha se arrependido, ele queria ser honrado pelo povo, ele queria ter uma boa reputação. O texto diz que ele não tinha o coração arrependido. Ele só não queria que as pessoas vissem que ele tinha errado. O texto diz, o profeta fala para ele que ele tinha sido destituído do trono, que alguém maior que ele ia sentar naquele lugar, que era Davi, um menino que foi escolhido. Mas eu amo que Jesus quer nos ensinar nessa noite que a nossa boa intenção nos leva para esse lugar. Esse lugar de desobediência, esse lugar de a gente achar que a nossa vontade é melhor quando na verdade não é. Deus nos chama para viver uma vida íntegra e não para buscar uma boa reputação. E 1 Samuel 15:30, ele enfatiza, por favor, honra-me diante das autoridades. É isso que Saul fala para Samuel. Nessa noite nós iremos entender que muitas vezes nós somos esses. Nós queremos ser aplaudidos pelas pessoas. Nós não estamos preocupados se a nossa postura errada fere a Deus. Nós estamos preocupados com o que as pessoas vão pensar sobre nós. Saul não se preocupou em dizer assim, eu desobedeci. Ele tenta barganhar e fala, eu pequei, mas ei, volta comigo e me honra. Porque ele sabia que o trono dele tinha sido destituído e que não haveria mais lugar para ele, que outro ia assumir aquele lugar. E nessa noite, Deus nos chama para ser íntegros. Não se preocupar, porque a minha reputação passa, mas integridade vale a eternidade. Que nós não possamos nos encontrar com o coração de Saul, onde nós queremos ser honrados pelos homens, mas desobediência a Deus. Que nós possamos até a gente ser mal visto pelas pessoas. Eu falo mal visto não por aquilo que você faz, mas por exemplo, você honra tanto a Deus que vão dizer assim, ó pai, vai um doido ali, ó. Um doido pelo Senhor. Aquele irmão é meio perturbado, ama tanto a Deus que ficou perturbado. A gente estava conversando ontem com o pastor, vida, não foi? Na igreja.
E ele falando da obra que ele tem feito lá, do que Deus tem falado com ele. Uma mega igreja tem sido construída. E tinha dia que ele dizia assim, ele chegava para a igreja e falava, Deus falou isso comigo, e o povo dizia, esse pastor tá doido. Milhões de IPTU para pagar. Deus cancelou a dívida. Tais valores altos do galpão para fazer, Deus diminuiu assim, de forma drástica. E a mão do Senhor sempre está com aqueles que parecem meio loucos mesmo. Já percebeu isso? Aqueles que parecem meio loucos, aqueles que parecem, sabe, tá meio doido, meio perturbado. Parece que a mão de Deus está com esses. A gente vê João Batista, profeta, estava no deserto, comendo gafanhoto, mel silvestre, com a roupa meio doida, meio errada. Mas Deus estava com ele. Deus estava com ele. E nessa noite, não se preocupe com a tua reputação, porque, gente, se eu for falar para você, sangue de Jesus, for falar sobre reputação, sobre o que falam dessa igreja, sobre quantos capetas já viram aqui dentro, meu Deus do céu. Mas é a realidade. Cada hora é um capeta diferente. Cada hora tem um capeta nesse lado, nesse lado, nesse lado, só não tem o teu pecado. Mas Deus hoje quer nos levar a um lugar de integridade, reputação. As pessoas falam mesmo, como o pastor diz, quem tem sua boca fala o que quer. Mas Deus encontrará um povo aqui nesse lugar íntegro, um povo que tem o coração nele. Nós não estamos preocupados. Deixa eu falar, fala, irmão, glória a Deus. Pode falar, fale mais. É bom que nós ficamos conhecidos perante o povo. E é bom que eles venham, cheguem aqui e recebam do Senhor, porque eles vão encontrar um povo íntegro que ama a Deus. Eu quero falar para você que integridade não depende da opinião das pessoas. Reputação depende. As pessoas podem pensar o que elas quiserem, mas a integridade, ela não depende da opinião das pessoas. Eu quero com você para o primeiro ponto da mensagem. Repete comigo. A reputação se preocupa com a aparência. A integridade se preocupa com a obediência. Você pode repetir? A reputação se preocupa com a aparência. A integridade se preocupa com a obediência. Você pode dar um glória a Deus? Samuel deu uma ordem muito clara. Deus havia dito para Saul destruir completamente os amalequitas e não havia espaço para adaptações. Não havia espaço para achismos, não havia. Ele poupou Agag e ele decidiu obedecer apenas parcialmente. Aqui eu obedeço, aqui eu não obedeço. Ele guardou os melhores dos animais e depois tentou justificar dizendo que iria sacrificar a Deus. Foi então que Samuel declarou em 1 Samuel 15, o versículo 22 assim: o que agrada mais ao Senhor? Seus holocaustos e sacrifícios ou a sua obediência à sua voz? Ouça, a obediência é melhor que o sacrifício e a submissão é melhor que a oferta da gordura dos carneiros. Deus nunca pediu a tua criatividade. Não porque eu vou ser criativo e agora eu vou criar uma forma de entregar algo para Deus. Não, Deus espera a tua obediência. Porque há pessoas oferecendo para Deus aquilo que Ele nunca pediu, enquanto deixam de fazer exatamente aquilo que Ele mandou eles fazer. Muitas vezes estamos preocupados em fazer aquilo que nós achamos que seria ideal. Só não estamos preocupados em agradar o coração do Senhor. A gente está preocupado em ser visto pelas pessoas, em ser aplaudido pelas pessoas. Nós estamos preocupados em sempre fazer aquilo que o povo quer, porque é muito legal ser aplaudido pelos homens. Mas e por Deus? Será que nós temos sido aplaudidos? Como igreja, nós temos que ter muito cuidado para não entrar nesse lugar de querer sempre satisfazer o ego das pessoas. Porque toda hora chega alguém com opinião diferente. Gente, meu Deus do céu. Toda hora chega alguém e fala: eu acho que tem que ser feito assim. Eu acho melhor tua vida ser assim. Eu acho melhor tu direcionar a tua família desse jeito. Mas e o que Deus fala a respeito? E às vezes, como igreja, nós caímos nesse dilema. Nós fazemos o que o povo diz, nós fazemos o que Deus fala. Nós agradamos as pessoas porque nós não queremos que elas saiam desse lugar. E com medo de perder, a gente começa a falar: vou fazer o que o irmão quer, senão eu perco o dízimo dele. Vou fazer o que agrada ao irmão, porque senão ele vai embora e eu perco a grande oferta que ele tem para oferecer.
Deus não está preocupado com isso. Ele está preocupado com a nossa obediência. Então começa a pensar aí na tua vida quais as áreas você precisa obedecer imediatamente. Deus quer a tua obediência. E às vezes, eu estava conversando isso com as meninas ontem. E falando às vezes, a gente quer ter uma obediência imediata aos pais, obediência imediata ao meu líder, obediência imediata ao meu pastor. Só não obedece imediatamente a Deus. A Deus tu pensa, a Deus tu reconsidera aquilo que ele falou, mas ao líder, porque eu tenho que ser submisso ao meu líder. Eu me submeto aos meus pais, só não submete ao Senhor Jesus. Será que nós honramos tanto a Deus como nós falamos? Ou será que nós estamos preocupados com a nossa reputação ao ponto de pensar, se eu não fizer aquilo que o pastor quiser, ele vai ficar chateado comigo? Não, porque se eu não obedecer a minha mãe e meu pai, ai meu Deus. E às vezes é tudo o contrário à palavra. Tu quer obedecer a tudo o que o povo diz, menos o que a Bíblia fala. Tu quer andar por tudo que as pessoas falam, menos pelo que a palavra diz. Porque é mais fácil fazer aquilo que o povo diz. Porque é mais difícil você entrar no teu quarto, fechar a tua porta e receber comandos diretivos vindos do Senhor. É mais fácil ouvir aquilo que o povo diz, porque o povo diz eu faço. Só não é fácil ouvir a voz de Deus. Porque aqueles que ouvem a voz dele são aqueles que se rendem completamente ao seu espírito, aqueles que renunciam, aqueles que obedecem, aqueles que vivem a vida santa diante do altar dele. É mais fácil querer prezar por uma boa reputação. E eu sei, irmão, que hoje não vai ter glória a Deus, eu entendo. Que é isso? Jesus. Gol da Espanha, brincadeira. É mais fácil nós obedecermos às pessoas. É mais fácil obedecer aos comandos do meu líder, mas não é fácil obedecer às ordens do Senhor, porque eu sei que no fundo, aquilo que Deus fala para nós fazermos é confrontador. Quando o homem fala, é tentando amaciar o nosso ego, é querendo passar a mãozinha na tua cabeça. Mas quando Deus fala para tu obedecer, Ele tora a tua cabeça, tora tudo. Faz até aquilo que tu não quer fazer. E tu começa a fazer como Saul. Mas Deus, eu acho que se for por aqui seria ideal. Deus não está preocupado com a tua opinião, Ele quer a tua obediência. Às vezes, a gente quer opinar onde Deus não nos chamou. A gente quer dar sentença, opinião, validação. Deus não nos chamou para isso. Nos chamou para obedecer a sua palavra, para obedecer as suas ordens. E a gente quer opinar demais. E opinando demais, deixamos de viver aquilo que Deus tem para nós. Opinando demais, nós perdemos tempo opinando tanto e não obedecendo como nós deveríamos obedecer. Mas se a reputação se preocupa com a aparência, a integridade se preocupa com a obediência. Há pessoas oferecendo para Deus aquilo que Ele nunca pediu. Deus nunca te pediu para fazer algumas coisas, mas as pessoas querem que você faça. Deus nunca te pediu para abrir mão de algumas coisas ou para estar em alguns lugares, mas as pessoas te pediram. Mas e quando o Senhor te pede, será que tu faz como deveria fazer? Deus não mede espiritualidade pelo tamanho do teu sacrifício, mas pela profundidade da tua obediência. A tua espiritualidade não é medida pela, porque eu me entrego muito. Deixa eu falar para você uma coisa. O mais espiritual, como eu sempre falo aqui, não é aquele que sapateia, gira no manto. Não é aquele que está aqui na igreja e quer mostrar que é o mais espiritual. Romanos 12 fala, versículo 1, fala que a nossa vida é um culto racional. E como cristão, a gente entrou num ciclo vicioso de achar que só isso aqui no domingo é um culto. Mas a Bíblia fala que a nossa vida é um culto racional. O que significa, pastora? Que o teu trabalho é um culto racional. Que o tratar com o teu marido é um culto racional.
Que o tratar com a tua esposa é um culto racional também. Que tratar bem os teus filhos é um culto racional também. Isso aqui que nós fazemos é estarmos em comunhão como o corpo de Cristo, mas a nossa vida é um culto racional. A gente se preocupa com a reputação de estar aqui no domingo bem vestido, bem alinhado, porque as pessoas precisam ver que eu sou um bom crente. Mas se vai na padaria, no mercado, põe a pior roupa que tem, porque parece que lá tu não glorifica Deus. Mas a nossa vida é um culto racional. Aqui, pastora, eu não posso vir com o meu decote, mas se eu for no mercado, eu posso mostrar tudo o que eu quiser. Aqui, pastor, eu não posso gritar com a minha esposa, eu falo com ela bem mansinho, mas quando chega em casa, só falta bater nela. Não, porque a nossa vida é um culto racional na igreja. Você precisa ler a Bíblia. Porque culto racional significa que a nossa vida por completo tem que glorificar Deus. É em casa, é no trabalho, é na faculdade, é na igreja, é com o vizinho, é no ônibus. A gente tem uma geração de crente muito chata, sinceramente. Uma geração de crente muito melindrosa. É o espiritual na igreja, mas quando sobe no ônibus, nem para ser educado com o motorista sabe ser. Vai no restaurante, só falta matar o garçom com ignorância. E quando não faz o que quando o garçom não fala como você quer, ou não te trata como você queria, você acha que isso é suficiente para você destratar ele. Será que nós temos vivido realmente um culto racional a Deus? Ou será que a gente simplesmente vem para a igreja, bota a melhor roupa no domingo e fala: Deus, nós não seremos abalados porque nós confiamos em Ti. A gente é espiritual para falar confiando em nosso Deus e em seu eterno amor. A gente é espiritual para cantar e começar a pular: meus inimigos cairão. Mas e para viver uma vida reta, será que nós somos? Nós somos espirituais porque nós nos preocupamos com a nossa reputação quando o irmão está aqui nos vendo. Mas e quando não está nos vendo? Porque o irmão não está nos vendo 24 horas, mas o Senhor está. A nossa reputação, ela passa, mas a nossa integridade permanece perante o Senhor. Hoje Deus nos chama para ter um coração íntegro. Hoje o Senhor nos chama não para ter uma espiritualidade medida por aquilo que nós fazemos, mas para ter uma vida profunda de obediência, santidade e entrega em tudo que nós fazemos. Amém. Amém. Vamos comigo para o segundo ponto. Repete assim: a reputação vive da aprovação das pessoas. A integridade vive da aprovação de Deus. Você pode dar um glória a Deus? Você pode dar um glória a Deus mais forte? Ah, Jesus, agora foi forte até demais, né? 1 Samuel 15:30 que nós lemos fala que Saul olha para Samuel e fala: eu pequei, mas por favor me honra. Pessoas que se preocupam com a reputação, elas querem o tempo todo ser honradas. Elas querem o tempo todo ser validadas. Elas querem que aquilo que elas façam seja aplaudido o tempo todo, porque elas não estão preocupadas em ser vistas pelo Senhor. Elas querem ser vistas pelas pessoas. Pessoas que vivem pela aprovação humana. Gente, eu vou falar para você: se nós formos viver pela aprovação das pessoas, nós morreremos. Porque nós nunca agradaremos a todo mundo. Na tua casa, com a tua esposa, com o teu marido, tu não vai agradar o tempo todo. Quem dirá com as pessoas ao teu redor? Com a pessoa que tu é uma só carne, tu não agrada sempre. Quem dirá com quem tu não é? E às vezes, a gente entra no ciclo vicioso de querer ser aprovado o tempo todo e a gente fica doente, sabia? A gente não avança, a gente não cresce, a gente não sai do lugar porque o nosso coração quer ser aprovado e aplaudido o tempo todo. Eu amo que Mateus começa a falar sobre a história de Jesus entrando em Jerusalém. E o texto fala que um dia ele está entrando em Jerusalém. E o texto fala que as pessoas começam a lançar as suas capas ao chão para que Jesus entre em Jerusalém em cima de um jumentinho. E o povo começa a gritar o quê? Hosana.
e hosana e joga capa e faz aquela coisa linda, não é isso? Mas Deus tem me ensinado uma coisa: nós não podemos viver para aquilo que as pessoas falam, porque um dia elas falam uma coisa e no outro dia elas mudam de opinião. O texto fala que um dia Jesus entra em Jerusalém e ele é aplaudido pelas pessoas, as capas são estendidas ao chão. O texto diz que gritam hosana, hosana ao rei, glória a Deus, aquela coisa toda, aquele mistério. Mas uma semana depois, praticamente, divide esse dia do dia onde colocam Barrabás e Jesus juntos. E o texto fala que aquele mesmo povo que gritou hosana foi o mesmo povo que falou crucifica. A opinião das pessoas muda assim, ó. Uma semana te amam, na outra te odeiam. Uma semana tu é bênção, na outra tu é maldição. Uma semana falam, meu Deus, que bênção. Na outra semana só falta te matar. E se puder, te mata mesmo. Eu quero falar para você que a opinião das pessoas e a aprovação delas não deve mover o teu coração. Porque foi assim com Jesus. Se ele fosse movido pelos aplausos, se ele fosse movido pelas opiniões, nós não estaríamos aqui, porque foi pela morte, pela entrega dele, que nós temos vida aqui, estamos aqui nessa noite. Foi porque ele não desistiu, foi porque ele permaneceu, mesmo nas afrontas, mesmo com palavras contrárias, ele permaneceu. E se nós estamos aqui nessa noite com vida e vida em abundância, é porque um dia alguém decidiu perecer por nós. Alguém que um dia foi aplaudido, mas que no outro dia também foi crucificado. E assim vai ser conosco, se prepare, hein? Toda vez que eu falo isso não dá certo. Eu tenho que me preparar. A igreja também. Toda vez que eu prego um negócio assim, Jesus amado, se prepara. Se prepara, meu irmão. Deus vai te testar essa semana. É exatamente nisso que nós estamos falando. Será que tu quer ser aprovado pelas pessoas ou pelo Senhor? Será que o teu coração está rendido a Deus ou às pessoas e as coisas? Então começa a se preparar para o acosto do Senhor essa semana. Amém? Amém. Vamos ver se nós diremos amém quando passar pelo processo. Amém? Perceba uma coisa. Saul aparentemente até reconhece o pecado, mas a sua preocupação continua sendo a mesma. Não deixe que as pessoas percebam que eu fui invalidado. Saul queria manter a aparência de rei, queria continuar parecendo ungido, mesmo já tendo perdido a aprovação do Senhor. Essa é uma das maiores armadilhas dessa geração. Vemos mais preocupados com curtidas do que com arrependimento. Mais preocupados com a imagem do que com o coração rendido. Mais preocupados com aquilo que publicamos do que com aquilo que Deus vê quando ninguém está olhando. Nós estamos preocupados em postar o melhor story, a melhor foto no feed. Nós estamos preocupados em postar tudo que glorifique a Deus. Só não fazemos isso no secreto. Nós estamos preocupados em viver uma vida muito linda na rede social. A gente só não glorifica a Deus na nossa vida. Tem crente que tem uma vida dupla. Na rede social é uma bênção, mas se tu conviver com ele é maldição. Na rede social, ele é, nossa, o crente, ele louva, tem um story bonito, tem um feed maravilhoso, levantando a mão, adorando a Deus. Agora chega perto, convive, é alguém que só falta te matar. Reputação é o que as pessoas dizem ao seu respeito. Integridade é quem você continua sendo quando ninguém está te olhando. Quem você é enquanto ninguém daqui te vê. Quem você é quando só o Senhor está te vendo. O que você faz no teu quarto quando está só tu e Deus. O que você acessa no teu celular quando está só tu e Deus. O que nós somos quando ninguém que está aqui está nos vendo. Quando o pastor não te vê. Quando o teu líder não te vê. O que nós somos.
Deus quer nos levar para esse lugar de ser tudo aquilo que nós temos que ser nele. Não preocupados com o que as pessoas veem, mas preocupados com o que ele acha ao nosso respeito. Tem gente muito mais preocupado com aquilo que o pastor acha do que com aquilo que o próprio Deus acha. Tem gente muito preocupado em honrar a vida do pastor e da pastora, em sempre se mostrar apto para servir. Não, porque eu quero honrar vocês. Irmão, não precisa disso não, tá? Precisa não, em nome de Jesus. Você precisa ter esse coração para Deus. Ter um coração que honra Jesus em tudo que você faz. Um coração submisso, um coração disponível, um coração que se rende a Deus em tudo. Você pode dar um glória a Deus? Então vocês não estão dormindo, né? Tá. Percebeu? Jesus nunca chamou discípulos para serem santos. Chamou pessoas para serem transformadas. Tem gente querendo se mostrar santo, só não é transformado. Tem gente querendo mostrar que vive uma vida assim, sabe, muito espiritual. Só não é transformado. Tem gente que vem para a igreja de domingo a domingo, não para em casa. Só não foi transformado. Tem gente que dirige ciclo de oração, me perdoe, irmão, que dá frente de muitas multidões, só não foi transformado. Tem gente que conhece a Bíblia de trás para frente, de frente para trás e a teologia toda, só não foi transformado. Deus não está preocupado com aquilo que tu conhece ou com aquilo que tu sabe fazer. Ele quer a tua vida por inteira em obediência. Quem vive para impressionar pessoas, escuta isso. Quem vive para impressionar pessoas, um dia irá decepcionar o Senhor. Tem gente sendo aplaudido por tudo e por todos, só não é aplaudido pelo Senhor. Tem gente sendo ovacionado por todo mundo te ama, você é bem visto por todos. Deixa eu falar para você, aquele que é bem visto por todos, aplaudido por todos, ninguém tem o que pontuar. Perigo, hein? Perigo, hein? Porque aqueles que andam segundo a palavra do Senhor, eles irão ser desaprovados mesmo. Eles irão ser rejeitados. Eles irão ser humilhados, pisados. Então cuidado com esses aplausos demais. Porque talvez o Senhor esteja te falando nessa noite: você está sendo aplaudido por todo mundo, menos por mim. Todos te amam, mas eu não te valido. Todos te aplaudem na tua escola, faculdade, no teu trabalho, menos eu. Hoje é noite de arrependimento, de voltar os olhos para Jesus e falar: Deus, eu não quero estar mais assim. Eu não quero mais ser assim. Jesus, eu não quero ser valorizado pelas pessoas. Eu quero ser valorizado pela tua presença, pelas tuas palavras. É o Senhor. Para finalizar o terceiro ponto, repete comigo: a reputação pode abrir portas diante dos homens. A integridade mantém você de pé diante de Deus. Deixa eu falar para você uma coisa. Glória a Deus, pastor. Obrigada. A reputação, ela abre muitas portas. A reputação te valida muito. A reputação te faz chegar em grandes lugares, só não te mantém de pé. A reputação te faz ter os melhores empregos. A boa aparência te faz alcançar grandes mesas, acessar lugares, melhorar o salário muitas vezes, porque a tua reputação, a tua fala, a tua eloquência mostra que tu é alguém, sabe, bem visto, respeitado. Só não te mantém de pé. Saul
permaneceu algum tempo no trono. Escuta isso. Ele continuou usando a coroa. Ele continuou sendo chamado de rei. Mas espiritualmente, ele já tinha sido destituído pelo Senhor. Porque Deus não removeu Saul primeiro do trono. Primeiro removeu Saul do coração do próprio Deus. Antes dele sair do trono, ele saiu do coração do próprio Deus. Antes dele ser arrancado de um grande lugar, o Senhor já não tinha mais parte com ele. Mas nessa noite, Deus não quer fazer isso conosco. Ele quer nos levar para um lugar de arrependimento, de rendição, de entrega nele. Porque Ele nos chama para essa vida. Se arrependa, converta o seu coração. Enquanto Saul protegia a sua reputação, Deus levantava outro. Porque Deus não procura pessoas perfeitas, igreja. Ele procura pessoas cujo coração permanece inteiro diante dele. A integridade talvez não produza aplausos para você, nem para a tua casa. Obedecer a Deus talvez não vai ter, gente, muito aplauso. Mas obedecer a Deus vai ter muita permanência, vai ter muita honra, vai ter muito fruto. Por isso obedeça, honre a Deus. A reputação pode sustentar um ministério por um tempo, mas a integridade sustenta uma vida inteira. Porque você pode enganar uma multidão com a tua reputação, mas jamais você vai enganar a Deus. Nessa noite, Deus está nos falando, você não pode me enganar. O teu coração eu conheço, eu sei o que tem aí dentro. Eu já quero pedir para você baixar a tua cabeça e começar no teu lugar a pedir perdão ao Espírito Santo. Jesus nos perdoa. Jesus nos faz nos arrependermos nessa hora. Se você puder ajoelhar, se você puder ficar aí no seu lugar e começar a entregar a Jesus. Deus, eu me arrependo, eu me entrego. Jesus, nessa noite, nós não queremos viver enganando uma multidão. Nós queremos que o Senhor olhe para nós e o Senhor nos aplauda. O Senhor olhe para nós e nos revista mais, e nos capacite mais, e nos autorize mais nesse tempo. Porque a pergunta que o Senhor quer fazer para nós é: quem você é quando eu estou te olhando? A pergunta não é como as pessoas te enxergam, mas a pergunta é: quem eu vejo que você é? Quem você é quando ninguém está vendo? Quem você é quando só eu estou com você? A nossa geração aprendeu a editar fotos. A nossa geração aprendeu a editar momentos. Mas Deus continua procurando corações quebrantados. A nossa geração aprendeu a construir uma imagem, mas Deus continua procurando integridade. No fim da vida, Deus não perguntará quantos seguidores te aplaudiram, mas perguntará quem foi fiel. Porque reputação pode ser construída, mas integridade é construída através da obediência. Deus está procurando pessoas obedientes. Ele não procura pessoas que são conhecidas mundialmente, pessoas que têm muitos seguidores, não. Ele procura pessoas obedientes à sua palavra. Pessoas que escolhem perder a aprovação dos homens para permanecer aprovados por Deus. Que nós possamos ser conhecidos menos pela nossa imagem, mas mais pelo nosso caráter. Deus, gera em nós um caráter aprovado, gera em nós uma vida íntegra, gera em nós um coração rendido nessa noite. Espírito Santo, tira de nós aquilo que não te agrada, nos leva a um lugar de integridade, um coração puro, um coração reto no Senhor. Porque a reputação pode
pode fazer você parecer um servo de Deus, mas somente a integridade faz você ser o servo diante do céu. Nessa noite, nos faz ser servos diante do céu, Jesus. Nós não queremos ser validados por aquilo que as pessoas veem. Nós queremos ser validados por aquilo que nós somos em Ti. Nos leva ao arrependimento, nos leva a uma vida íntegra, nos leva a voltar os olhos para o Senhor, nos leva a olhar para Ti, nos leva a nos arrependermos, nos leva, Jesus, ao lugar de autoridade nos Teus pés, renúncia, entrega, santidade, obediência. Nós não queremos negociar princípio. Nós não queremos negociar a Tua vontade. Nós queremos Te obedecer. Nós queremos amar a Ti. Nós queremos nos render aos Teus pés. Por isso, nessa noite, Espírito Santo, encontra nessa igreja os Teus filhos fiéis. Encontra nessa igreja aqueles que não se dobram, aqueles que não se rendem, aqueles que permanecem íntegros. Encontra nesse lugar os Teus, os santos, irrepreensíveis, os que têm o coração